Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, capítulo 12, Império Romano, né? Aula de História agora. Vamos aí aprofundar, né, no como que surgiu aí o Império Romano, como que se desenvolveu, falar da sua ascensão, né? Olha aí, todo legado, né, da cultura romana que ainda existe em Roma, né? As colunas, as construções. Então vamos falar tudo isso, né? As questões culturais, políticas e econômicas do Império, né? Bom, lembrando que paramos, né, no capítulo anterior falando de um momento em que a República ela vai perdendo o seu caráter de governo, né, justamente porque os senadores começam a perder poder e quem vai começar a ganhar poder são grupos de generais que vão começar a querer, né, e também a dominar, né, o império, né, os territórios, conquistar terras, e isso vai dar muito poder para os imperadores, fazendo com que grande parte da população sejam, né, atraídos, né, por essa governabilidade dos generais. Os generais vão fazer muitas políticas voltadas para atender a plebe, né? Então a plebe vai começar a olhar os generais como os verdadeiros governantes, aquele que governa para o povo, né? No sentido de trazer algumas melhorias para a plebe, né? Então, os patrícios, diante disso, vendo esse poder dos generais crescendo, sobretudo de Júlio César, eles organizam, então, né, arquitetam aí o assassinato de Júlio César dentro da Assembleia, né? E aí, então, é aonde ocorre a grande crise do governo, porque a República ela vai ficar muito abalada, né? Ou seja, o governo vai ficar com as estruturas abaladas, justamente porque morre Júlio César, a população entra em convulsão, os generais começam a disputar ainda mais o império, o controle pelo império, ou melhor, o controle pela vasta conquista de imensidão de terras, não é? Então o império vai sendo dividido, né? Vai sendo fragmentado, digamos, no sentido de comando, né? De governo, e isso vai fazer com que os patrícios, aos poucos, começam a perder o poder, embora eles estão ainda, né, fazendo parte de uma assembleia, o governo é uma república ainda, né, mas uma república desgastada, um governo desgastado. E a população não, né, dando credibilidade aos patrícios, né, ao Senado, e sim mais aos generais. Os generais, né, vendo que estava tendo muito poder e a população junto, né, com alguns deles, eles, né, generais, se sentem então fortalecidos, digamos assim, para lutar, ambicionar, tomar conta cada vez mais do território, né, conquistado por Roma. Bom, gente, então aí é dentro desse contexto que vai surgir guerras entre os generais. O que vai marcar aí o fim do Império vai ser a guerra de Otávio, né, contra Marco Antônio, que vai então por fim, né, o Império Romano. E aí então vai iniciar um novo governo que é efetivamente o Império, né? Bom, a República deixa de existir, surge o Império. Então, Roma é a sede do Império. Roma começa então a passar por profundas mudanças, né, no campo político, econômico e social, que vai trazer mais modernização, né, mais relações comerciais entre os povos, né, tanto da Ásia quanto da Europa. Isso vai crescer muito. Então surge aí, né, surgiu o Império. Otávio vai tomar conta, né, desse império, digamos assim, de uma forma exclusiva, né? Então o reinado, ou melhor, o período, né, imperial, né,
Otávio vai iniciar em 27 a.C., né, e vai até 14 depois de Cristo. Então ele, sendo, né, aquele que vitorioso, né, na guerra contra Marco Antônio, ele vai então conquistar mais poderes, e aí os senadores começam a se render, né, a o que digamos assim, o que viria a surgir no sentido do imperador, né, da figura do imperador. Não dava para mais os patrícios negar esse poder político, né, dos imperadores. Então, né, para não ficar fora de um governo, desse governo, fora dos privilégios, né, e também com medo, né, de não aderir, né, a um governo imperial, os senadores então começam então a permitir, né, que o imperador, no caso aí, Otávio, adquira esse poder, mas vai adquirir dentro de um contexto onde que os senadores não vão demonstrar que estão abrindo mão do poder, né, e que não têm poder, e pelo contrário, eles vão demonstrar por meio de que, olha, o Otávio é imperador porque eu quero, né, porque nós estamos deixando tudo para poder passar, né, para a sociedade, que havia uma relação ali de cumplicidade, de passar, né, digamos assim, o bastão para essa nova forma de governo que estava surgindo. Bom, gente, então Otávio, né, recebe aí o título de príncipe, né, dos patrícios. Tendo esse título, ele é nomeado, né, como Augusto, né? Então ele vai acumular poderes, que é o que? Poder político, religioso e militar. Ele vai tomar conta das decisões políticas, vai também tomar conta das questões religiosas e vai tomar conta também tudo que envolve as questões militares. Então ele tem poder de decidir o que irá acontecer, as decisões que irão ser tomadas, né? Então, podemos ver aqui, né, a vastidão do território que Otávio começou a administrar. Então, pode ver, pega toda a Europa, né, a Ásia, parte da Ásia aqui, onde podemos considerar o Oriente Médio, né, e aqui o extremo norte da África. Então, tudo isso aqui Otávio tinha que administrar. Tudo que estava fora disso refere-se aí a chamados povos bárbaros, né? Bom, gente, falei da questão política, né? Mas assim, o Senado, os patrícios vão dar poder para os imperadores, mas também eles não vão ficar, né, de mão abanando, porque eles vão ter territórios também. Então, essas partes mais em roxo, né, podemos considerar que foi, digamos, território dos patrícios, né, chamadas províncias senatoriais. E aí depois a parte em amarelo, províncias imperiais que pertencente ao imperador. E depois na parte em verde, reinos independentes protegidos por Roma. No caso aí, né, territórios que tinham uma certa proteção de Roma, né, proteção para ninguém invadir, para ninguém né, interferir, né, nesses aliados aqui de Roma, certo? E a parte em vermelho é a Península Itálica, onde tem aí a cidade de Roma como sede do Império, né? Então é isso, né? Diante desse domínio todo, o Roma também vai se tornar aí uma das grandes potências econômicas, tanto terrestre quanto marítima, né? Justamente porque vai haver profundas mudanças na locomoção, né, das pessoas até chegar a Roma, né? Muitas estradas vão ser construídas, estradas modernas, bem pavimentadas, para facilitar tanto a transição, o trânsito de pessoas, quanto também de mercadorias, né, de carroças, enfim, para poder as pessoas chegar com a maior rapidez, né, sem ser surpreendido por uma estrada ruim. Bom, gente,
Outro detalhe aí, né, no caso de Otávio, o governo dele vai reformar, modificar o exército, né, no sentido de que profissionalizar o exército, no sentido de dar terras para, no caso, os veteranos, né, distribuir o trigo à plebe também, ou seja, as pessoas mais pobres, né, foi distribuído comida, era uma intenção, né, de acabar com a fome, pois acabando com a fome acaba com as revoltas, né, e a política de circo também foi ampliada, justamente também porque deu certo, né? A população realmente ela ficou mais calma, mais tranquila e convulsionava mesmo menos e, portanto, fazia poucas revoltas. Otávio também ele vai construir a guarda pretoriana, né? Ou seja, uma tropa, né, de elite da guarda que vai tomar conta, né, dos aposentos ali imperial, né, do palácio, justamente também porque, né, pessoal, no caso Otávio, ele já temia, né, acontecer o que aconteceu com Júlio César, né? Então ele criou essa guarda para poder dar proteção para ele e não correr nenhum tipo de atentado contra a sua pessoa. Bom, aqui temos o mosaico, né, pessoal, que é o que é como se fosse um quadro, né? E aqui é um solo de um chão feito com pedrinhas para poder formar um desenho aí, né? Então existe esses detalhes lá ainda até hoje em Roma, né? Bom, gente, profissionalizou o exército, distribuiu trigo à plebe, né? Como eu falei, criou a guarda pretoriana e estimulou também uma política conhecida como Pax Social, né? Ou seja, o que é essa Pax Social? Essa Pax Social está dentro de um contexto. Só um minuto, gente. Opa. Bom, pronto. Então, essa Pax, né? Romana está dentro de um contexto de fim das guerras, né? Ou seja, a ideia de trazer para Roma uma paz, uma tranquilidade na sociedade, porque Roma estava, né, lidando, né, o governo tinha que lidar com a pobreza, com a desigualdade social, com a fome, né, com a falta de emprego, com um grande número de escravos e as rebeliões aconteciam a todo momento. Então essas políticas de Otávio veio trazer uma tranquilidade para a população, né? Tranquilidade essa, né, que fez com que esses avanços, né, voltado para a modernização de Roma pudesse existir, né? Então isso foi feito. Outro detalhe também que Otávio fez foi construir as chamadas províncias senatoriais, ou seja, na forma, né, pessoal, de dividir o território, ou seja, que nem eu falei para vocês que os patrícios tiveram terras, né, territórios, então é essa ideia, né, de eles ocuparem alguns territórios no sentido de divisão de poderes, né? E aí, né, junto com isso, Roma pôde, né, o Império pôde ser mais protegido, digamos assim, porque teria gente ali fiscalizando, tomando conta do território, né? Então era nesse sentido aí. Outro detalhe também, né, a modernização de Roma, a construção de estradas, a construção de repartições públicas, né, vão dar a Roma um ar, né, de modernidade e também, né, fez com que gerasse muitos empregos decorrente, né, à realização dessas obras, né, dessas estradas, enfim, foi muito importante aí o governo de Otávio. Bom, chega no ano 14, né, antes de Cristo, Otávio ele vem a morrer. Chega então para ser o seu sucessor Tibério,
né? Não teve muitas marcas aí no seu governo, vamos falar só dos principais imperadores, tá, gente? Então, os que mais deixaram marcas aí foi Otávio, depois veio Vespasiano, que fez, né, a construção do Coliseu, como vocês podem ver aqui, né, onde os gladiadores lutavam, e onde era feita a política de pão e circo. No caso aí, né, houve aí uma política de muita perseguição dos judeus, né, engendrada aí por Tibério, que foi justamente o que quando houve as conquistas, né, do território, o Império Romano ele invadiu, né, a região ali do Oriente Médio para tomar conta, né. No caso aí, né, foi, melhor dizendo, né, liderada por Vespasiano, né, que foi, na verdade, né, uma perseguição aos judeus, né, ou seja, para poder dominar o território precisa também dominar o povo, né? O povo judeu, né, situado ali na Palestina não permitiu, digamos assim, no sentido de aceitar, né, essa invasão, essa dominação do império, né? Então houve aí uma grande fuga, né, de judeus correndo do Império Romano, e essa fuga resultou num suicídio coletivo, né, dos judeus, justamente porque os judeus não queriam ser pegos, né, não queriam ser escravizados, não queriam perder as suas terras, né, então no caso aí ficou conhecido como massacre de Massada, ou seja, né, o suicídio coletivo na região ali do Oriente Médio, né, desses judeus. Bom, gente, depois vem o sucessor, né, de Vespasiano, que foi Tito, que foi dando continuidade, né, ao seu governo, né. No caso aí, temos, né, Tito como um grande perseguidor, né, dos judeus. Tito era filho de Vespasiano. Mas também, né, Vespasiano não deixou também de ser um grande perseguidor dos judeus. Aqui mais uma foto mostrando o Império, né, no ano de 117, né, mostra aí o território bem colorido, né, isso quer dizer que Roma conquistou inúmeras cidades, né. Bom, adiantando aí mais no tempo, né, chega o momento aí de falarmos no que foi o cristianismo, né, uma doutrina, né, digamos assim, religiosa, né, fundamentada aí por Jesus Cristo, que depois da sua morte veio a surgir a religião cristã, mas assim vamos entender na sua essência como isso se deu, né? Bom, para poder falar do cristianismo, temos que nos remeter ao Oriente Médio, origem palestina, né? Jesus era judeu, sua família era uma família judia, e então, no caso, tiveram uma cultura, né, toda ela voltada para o Deus único, né? Então, o cristianismo surge dentro do contexto da religião monoteísta, né? Que, na verdade, muitos falam que Cristo, né, Jesus Cristo fundou a religião, né? Não, Jesus Cristo deixou, né, um legado, né, que de um modo de vida, né, que prega o amor, a solidariedade, a união entre os povos, né, a justiça, né, então prega aí algo muito maior do que muitos pensam, né, algo muito relacionado mais às questões das condições, né, de vida da população. Ele era contra a escravidão, né? Então Jesus se mostrava um homem muito bom, né? Um homem que se intitulava, né, filho de Deus, né? Esse
esse dizer, né, dele que ele era filho de Deus, daí, né, que vem, né, e vai difundir a religião cristã pelo mundo, né, e isso vai depois se expandir no Brasil e no mundo inteiro, né. Bom, gente, então Jesus, né, quem era Jesus? Eram filhos, né, de carpinteiros, seu pai era carpinteiro, né, e aí então ele começa a receber, né, uma educação, né, toda voltada para os princípios da família, né, os princípios da seu modo de vida, né, ele era uma criança quando começou a ser educada, né, dentro desse contexto, e sempre recebeu boas orientações, né, tanto espiritual, como ele dizia, né, com Deus, né, quanto também por meio dos seus seguidores, né, que havia muitos deles que conversavam com Jesus, né, e esse nome, né, Jesus Cristo, né, o Cristo, né, ele vem de Messias, né, entende-se por Messias, entende-se por Salvador, né, e Cristo vem do grego, né, no caso aí vem da língua grega. Bom, gente, sendo assim, né, Jesus Cristo pregando amor, solidariedade, paz, união, era algo, tudo aquilo que o Império não queria, na verdade, justamente porque o Império não era praticamente contra toda essa devoção, essas ideias, né, que pregam uma igualdade, uma solidariedade entre os povos, né? Então Jesus seguia, né, os seus dizeres, conquistando a população, conquistando as suas mentes, né, e muitos começaram a se sentir atraídos por Jesus, pelos seus dizeres, muitos seguiam o seu modo de vida, né, e assim, né, a religião ela foi crescendo, crescendo cada vez mais, né, e vai começar a crescer tanto, né, aonde Cristo vai se sentir confortável para denunciar, criticar o império. Ou seja, ele começa a se colocar contra a escravidão, né, achava aquilo muito cruel com as pessoas. Ele vai se posicionar contra os impostos, contra tudo aquilo que o império faz para prejudicar a população e, sobretudo, a população mais pobre, né, a população, né, carente. Então, Cristo vai estar mais ao lado dessas pessoas, né, e é o que deve ser seguido na religião, né, pessoal? Sempre fazer um trabalho voluntário, que seja, mas um trabalho voltado para atender os anseios de grande parte da população, que é uma população mais carente, né? Bom, então ele questionou a escravidão, questionou, né, o modo, né, de vida, criticou, né, a política, né, do império, né, dessa cobrança de impostos, inclusive para os mais pobres, enfim. Jesus bateu de frente com o império, né, ele se tornou um homem aí que o império viu como um pária, né, como um inimigo, e ele deveria ser digamos, punido, né? Devia ser calado. E mas como fazer isso, né? Bom, o império então, os guardas pegaram Jesus, né? E então fizeram o que fizeram, né? Crucificaram por meio daquilo que ele acreditava, né? Ridicularizaram ele, torturaram, castigaram, e ainda, como não estivesse por satisfeito, colocou o seu corpo, né, na cruz. Então, esse aí foi o fim de Jesus Cristo, que nada mais, né, ele pregava que era o amor, a esperança, a justiça, a solidariedade, né, mas enfim, sua morte, né, ela surge, é o que aí que vai marcar o ano 1, né, do calendário aí que nós temos hoje, e então que vai dar mais ênfase, né, no ano 1, né, essa morte de Jesus. E
então, diante, né, disso, o império, né, não só conseguiu perseguir Jesus e castigá-lo e matá-lo, ele perseguiu também o império, os seguidores de Jesus Cristo, né? Ou seja, aquele que estava, né, cultuando, né, de forma escondida, aqueles que estavam indo ao cemitério, ou desculpa, indo aonde Jesus foi sepultado, né, querendo ter alguma notícia dele. Essas pessoas eram vigiadas, né, havia um controle muito forte em cima dessas pessoas. E aí aquele que, né, demonstrasse algum vínculo, alguma propagação, né, daquilo que Jesus deixou, né, como estilo de vida, né? Jesus deixou isso, esse legado, né, esse modo de vida, né, que é o que é pregar o perdão, que é pregar a solidariedade, né, a união entre os povos. Ele deixou isso, e isso foi seguido por muitos, né, depois da sua morte. Então aí isso começa a crescer a tal ponto, né, entre as camadas mais pobres da população, né, dominada pelos romanos, né, lá na Palestina, no Oriente Médio. Isso vai expandindo cada vez mais, e o Império já vai não dando conta, né, de controlar isso, porque o movimento ele cresceu não de uma forma aberta, né, e sim de uma forma fechada, onde eles cultuavam, né, os dizeres de Jesus em lugares, né, como cavernas, como lugares subterrâneos, né, onde ninguém pudesse ver o que eles estavam cultuando, pregando. Então, mas, né, vira e mexe, o Império descobria onde eram esses locais, fechava, destruía, e pegava as pessoas e torturavam, né, e matavam e crucificavam, né, também. Bom, gente, mas, né, mesmo assim, com essas perseguições, a religião ela foi crescendo, foi tomando conta, como eu disse, de todo o Oriente Médio, depois para a Europa, né, e junto com isso o Império reprimindo, chega uma hora que não dá para segurar mais, né, ou seja, começa a surgir imperadores, né, que vão então começar, digamos assim, a impedir, né, a, a perseguição aos judeus, aos cristãos, né? Então, no caso aí, em 313, né, surge aí o imperador Constantino, é onde ele vai proibir a perseguição dos cristãos no Império. Então, no caso aí, Constantino então assina, né, um documento chamado Édito de Milão, onde proíbe essas perseguições. Depois veio 391 com Teodósio, né, ele decretou aí o cristianismo como religião oficial do Império, né, porque também não estava conseguindo segurar o crescimento do cristianismo. Então, é aquela famosa frase, né? Como quando não podemos com o inimigo, juntemos, né? Juntando-se a ele. Então, Teodósio decreta o cristianismo como religião oficial do Império. Então é aí que a religião começa a vir com força, né? Num caráter de maior, né? De um caráter de religião a ser seguida, né, por todos no Império. Então isso vai expandir cada vez mais a religião, é onde a religião ela vai se organizar, né, em torno de uma figura, né, que vai representar a religião. É aí que surge a imagem do Papa, é aí que surge depois, né, todo uma construção, né, dos símbolos da Igreja Católica, né, como as basílicas, né, no caso de São Pedro, que tem lá no Vaticano. Então isso, né, vai ao tempo, a organização dos cristãos ela vai aumentando, então vai se constituindo como religião, né? No caso aí, então surge a religião, no caso cristã, que é a religião católica que tem hoje, católica, né, que vem do grego, né, se não me engano, que significa universal, né, e aí então
dar esse caráter, né, de uma religião oficial do Império, né, e vai se expandir pelo mundo, né, depois, ao longo, né, dos séculos, aí ela vai expandir pelo mundo, né, justamente porque vai acontecer mais fortemente a expansão, né, desse cristianismo que antes estava, né, escondido, velado, né, então com o Império isso vai dar uma alavancada na religião e se tornar o que é hoje, né, gente? Uma religião, a religião mais seguida no mundo, né, que é a religião católica. Tudo bem, gente? Então, olhem aí, né? Temos aqui uma pintura aí, né? A imagem de Jesus vai sendo representada, né, aos montes depois, né, como aí o seguidor, né, idealizador, digamos assim, não da religião, tá, gente? De um estilo de vida, de uma forma de lidar com os outros, né? Uma forma bem humana, digamos assim, né? E aí a religião quem fez foram as outras pessoas, né, os seguidores de Jesus, certo? Bom, então é isso. Vamos parar por aqui, né? Espero que vocês tenham feito as anotações de vocês. Dúvidas anotem também para aí depois no chat fazermos uma atividade, tudo bem? Então é isso, tudo de bom pessoal, tchau!